sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta segunda-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Então já chega, ó, deixando o dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal, por favor, já se inscreva, ative o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram, me dá essa moral. Ó, já vou adiantar aqui de maneira antecipada, nem publiquei nas nossas redes sociais, tá? Emiliano Dias é o nosso convidado do Futebolaço Podcast, amanhã às 18 horas da noite. Então já dá um pause no vídeo agora. Você que ainda não é inscrito no Futebolaço Podcast, se inscreva lá agora, que é para você poder assistir o episódio amanhã. Você que ainda não é inscrito, tá? Então dá essa moral agora mesmo, já dá um pause no vídeo aí, abre uma aba do lado do Futebolaço Podcast aqui no YouTube, se inscreva lá amanhã, 18 horas da noite. Você vai poder assistir essa resenha. As melhores entrevistas são sempre no Futebolaço Podcast, tá? Primeira entrevista do Pedrinho depois como presidente com a gente. Primeira entrevista agora do Emiliano após essa saída do Vasco com a gente. Então a gente sempre está trazendo entrevistas grandes, pesadas. O Edmundo teve lá 2 vezes, fora várias outras grandes entrevistas. O Rica Perrone, Pedrosa tiveram com a gente também na semana passada. Então anotem aí na agenda de vocês. O Divan teve com a gente também no mês passado. Então corre lá no Futebolaço Podcast. Lembrando a vocês que o Brasilzão estreia hoje na Copa América, tá? Temos já a rodada do Brasileirão a partir de quarta-feira, o Vasco pega o Bahia. Vai fazer tua fezinha? Corre lá na PagBet, tá? A PagBet é a mais democrática do mercado, com apenas R$1 você tá apto a apostar. Além disso, você tem atendimento 24 horas por dia humanizado, cadastro simples e desburocratizado. Olha que maravilha! Além disso, nossas transferências são feitas através de Pix. Não à toa o nosso bordão na PagBet acertou, tá pago. Via a agilidade das nossas transferências. Além disso, você tem o famoso jogo do Aviator, o jogo do aviãozinho, que é uma modalidade diferente de apostas para você se divertir, beleza? PagBet, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Clique lá, cadastre e comece a apostar. Dito isso, vamos para as informações. Primeiro, já dei spoiler para vocês ontem à noite aqui no canal. O que eu falei? Cuca e Fernando Diniz devem estar se desligando de Atlético Paranaense e Fluminense. Grandes são as possibilidades. E o que aconteceu hoje pela manhã? Fernando Diniz demitido no Fluminense e o Cuca entregou o cargo. Inclusive, a informação que vem de Minas é que ele já tem até em mãos uma proposta do Cruzeiro. Até lembrei os senhores e as senhoras que o Cuca já externou algumas vezes o sonho de um dia trabalhar com o Vasco da Gama. Então, é um nome, né, que pode ser que entre no radar do Vasco. Sobre o Fernando Diniz, agora oficialmente livre no mercado, é um nome que o Pedrinho é apaixonado. Inclusive, ainda como comentarista, salvo engano, no ano passado, o Pedrinho meio que interrompe a coletiva do Diniz, passa ali: Diniz, você é F, Diniz. E aí o Diniz agradece ali o elogio e tal. E o Pedrinho até teve no Charla e comentou nessa questão dos bastidores ali. É a menina dos olhos, usando um jargão popular. É a menina dos olhos do Pedrinho, o Fernando Diniz. O que não quer dizer que o Diniz toparia voltar ao Vasco agora e nem que talvez o Pedrinho ache que o Diniz seja o nome ideal para o Vasco nesse momento. Só estou apenas dizendo que o treinador que o Pedrinho mais gosta, brasileiro, e nesse momento está disponível no mercado, é o Fernando Diniz. Acredito eu que o Vasco até deve dever alguma coisa ao Diniz pela passagem dele de 2021. Era a associação ainda na segunda divisão. E foi a pior campanha da história do Vasco. Não sei se o próprio Diniz, pode ser que tenha um sentimentozinho dentro dele de, pô, eu vim aqui, tentei ajudar a colocar na primeira divisão e não consegui. Ele tem esse sentimento talvez de gratidão. Lembrando que nós temos uma janela abrindo agora no meio do ano, com o Coutinho chegando, vou falar de Souza e Alex Teixeira já, e outros jogadores que vão ser contratados. Então, não necessariamente esse material humano que o Vasco tem hoje vai ser o que o próximo treinador vai ter até o final da temporada. Então, não se surpreendam se o Pedrinho entrar pesado na situação do Fernando Diniz. Tá? Vi muita gente discutindo, pô, ele sai naquela toqueira, imagina o Vasco saindo jogando com alguns jogadores que a gente tem no elenco. Enfim, é caso a se pensar. Tem um detalhe que eu acho importante, que pouca gente tem falado e fica só batendo na história da toqueira.
O Fernando Diniz conseguiu pegar jogadores que eram medianos e transformar eles em jogadores, ou pelo menos fazer com que ele conseguisse tirar o máximo potencial desses jogadores. E na mão do Fernando Diniz, alguns jogadores do Fluminense saltaram em muito de qualidade. O Keno voltou a jogar um futebol que não jogava há muito tempo. O John Arias virou referência no futebol brasileiro e era apenas um bom jogador. Na mão do Diniz ele saltou absurdamente. O Cano virou o artilheiro do Brasil, né? Potencializou demais o jogo do Cano. E também nós tivemos crescimento de outros atletas, como por exemplo, a gente viu aí o Samuel Xavier despontar na lateral direita e jogadores jovens ali saltando de qualidade na mão do Diniz. Tá bom? Então, eu vejo essa característica também. O próprio Diniz foi o único treinador naquela Série B de 2021 que conseguiu fazer o Vasco minimamente jogar futebol. É importante frisar que quando ele chega, o Nenê vem também, né? Aí ele fez um ladinho esquerdo ali, né? Ficava Peck, Marquinhos Gabriel e Nenê trocando bola naquela situação. E aí virava às vezes para pegar no mano a mano o Léo Jabá para atacar o time adversário. E o Vasco começou a pontuar bastante com a chegada do Diniz, e chegou um momento na reta final que a galera meio que largou a mão, viu que não ia assumir mais, quando o Cano perde o pênalti lá contra o Guarani, e aí o negócio degringolou e o Vasco fez uma campanha vexatória, tá bom? Então tá feito o registro aí sobre contratações. O companheiro Lucas Pedrosa cravou hoje que tá fechado. Souza e Alex Teixeira são jogadores do Vasco. Contrato acertado até dezembro de 2024. O Souza vai ganhar na casa aí de 150 a 200 mil reais e o Alex Teixeira, vencimentos similares ao que ele ganhava quando saiu do Vasco. Lembrando que o Alex Teixeira tinha um salário baixo, tá? Quando ele volta ao Vasco na Série B de 22, ele faz um salário ali com que o Vasco tinha condição de pagar na casa de 100 mil, um pouco mais do que isso, tá bom? Então acho que são jogadores aí. O Souza é um jogador que eu nutro um pouco mais de expectativa por não ter retornado ao Vasco ainda. O Teixeira já esteve aqui recentemente e a gente tá carente dessa posição aí de primeiro volante. Eu sei que o joelho dele não é mais o mesmo, ele teve uma lesão importante no Besiktas antes de ir pro Beijing Goan e ir pro Basak Serri. Então acredito que ele não é um jogador que vai conseguir jogar todos os jogos. De repente joga 2 jogos sim, um jogo não, mas tem uma liderança absurda. O Vasco precisa demais de um cara com o perfil de liderança que o Souza exerce e sentimento de Vasco. Acho até que ele vai ser muito importante para o Coutinho. Talvez o Coutinho desabafar e abrir algumas coisas com ele e o Souza ser essa voz ativa. Não à toa a sugestão do Coutinho no nome do Souza, que exerce muito esse perfil de liderança. E eu pude presenciar como eles são um em carne mesmo. Eu tive no aniversário na célula, né, do aniversário do filho do Souza, há umas 3 semanas atrás, inclusive essa foto que roda, vira e mexe nas redes sociais, que ficou famosa, dos 3 juntos, foi eu que bati. Inclusive tem a foto que estou eu com os 3 também. Eles são muito amigos. O Souza foi pregar na quinta-feira, numa igreja lá na Barra, ele fez o convite, eu fui, inclusive quem estava lá também era o Alan, e novamente o Felipe Coutinho estava lá. Então eles realmente são muito colados, o Souza inclusive prega, é pastor, e o Coutinho também é muito próximo a Deus. Então eles são realmente ali bem próximos e bem colados. Então os dois já estão acertados. Acredito eu que o Vasco deve estar oficializando a contratação do Felipe Coutinho também ainda essa semana, tá? Lembrando que a janela já abre dia 10. Hoje é dia 24, faltam aí 16 dias para a janela poder abrir, e é importante os caras começarem a chegar, treinar com o grupo, para quando abrir a janela já poder jogar, tá? É importante frisar que o Alex Teixeira, desde que saiu do Vasco, está parado. Ele vem mantendo a forma física, está sequinho, mas uma coisa é você treinar em particular, outra coisa é você treinar com atletas profissionais e ter um negócio importante chamado ritmo de jogo, tá? Então, são 2 observações importantes. Então, tá feito o registro aqui e os jogadores estão contratados. Para finalizar, gostaria de pincelar aqui uma situação importante. O nome do Paiva ganhou muito peso. Até falei para vocês também no vídeo anterior que essa sequência de resultados positivos do Paiva vai dar tranquilidade para o Pedrinho poder escolher com calma e tranquilidade o novo treinador e, quem sabe, até efetivar o Rafael Paiva, tá bom? Então,
o Paiva vai comandar o Vasco no jogo de quarta-feira contra o Bahia e é possível que ele tenha um clássico também com o Botafogo. Até para ter um balizador de perceber se realmente dá para efetivá-lo e dar a ele o cargo de treinador ou mesmo ter essa semana aí para a diretoria com tranquilidade negociar o novo treinador, tá bom? E uma pergunta muito interessante foi feita ao Rafael Paiva e eu não trouxe para vocês aqui no canal, que é sobre a falta de oportunidade a treinadores jovens e treinadores de base. E aí o Rafael Paiva vai aproveitar, foi até a resposta mais longa dele na coletiva, ele vai dizer que está pronto, se o Vasco quiser, ele está pronto para ser o treinador e vai falar, na visão dele, essa falta de oportunidade que os treinadores de base ou jovens têm na carreira. Que eu me lembre, puxando rápido na memória, recentemente, treinadores que eram de base e foram efetivados a profissional e estão. Vocês podem até me ajudar aqui nos comentários. Que eu me lembre só o Barbieri. Assim, que era treinador de base um tempo, teve a oportunidade no profissional e virou treinador de profissional e foi embora. Que eu me recorde, foi o Barbieri. O Barbieri eu tô falando acho que de 2018, 2017, mais ou menos, foi essa época que ele assumiu o Flamengo de forma definitiva. Não me recordo de outro treinador, pelo menos assim, entre Série A e B, né, no principal escalão do futebol brasileiro, que veio do Sub-20, emplacou e ficou de vez. O Zé Ricardo, um pouquinho antes, também veio da base do Flamengo ali, né? Teve a oportunidade depois da Taça São Paulo, que o Flamengo foi campeão em 2015, não lembro exatamente qual foi o ano, e aí ele se efetiva e até hoje também vem dirigindo os principais clubes brasileiros, que eu me recorde só os dois, tá? Se vocês quiserem, deixa aqui embaixo nos comentários. Com vocês agora o Rafael Paiva falando sobre essa situação. Tem muito treinador com muito potencial na base, muitos. Acho que o treinador brasileiro evoluiu muito. A gente sempre foi muito questionado porque a gente não estudava, porque a gente só boleirava e os treinadores estrangeiros eram mais estudiosos, mais organizados. E eu acho que a gente tem uma safra que está chegando aí com muito talento. Acho que o brasileiro tem uma capacidade de ler o jogo absurda, muito alta. Eu vivencio jogos na base de um nível muito alto, que às vezes eu acho que até de um nível melhor do que alguns jogos do profissional. E tem muito jogador talentoso chegando por dedo dos treinadores que tem na base, mas é uma transição agressiva, né? É muito difícil você chegar na base. Eu acho que isso já está mudando um pouco, mas ainda tem um olhar diferente dos jogadores em alguns momentos, da torcida, da diretoria. Então é uma pressão muito grande, né? Não é fácil. Eu tenho a impressão que se tem um pouco mais de tranquilidade assim com treinadores de fora do que os treinadores brasileiros, né? E a gente tem que ir na marra e ganhando respeito, né? Eu acho que é através desses jogos, desses pequenos momentos, que a gente consegue mostrar o nosso potencial, né? Então, tem muito treinador bom no Brasil, muito treinador bom nas categorias de base. Acho que hoje o Sub-20 já tem uma visibilidade de profissional. Hoje, qualquer torcedor conhece todos os jogadores do Sub-20, há muitos jogos aí televisionados, então dá para ver aí a qualidade dos treinadores. E a gente tem que brigar muito, a gente tem que lutar muito para buscar o nosso espaço. Feliz de ver amigos como o Fábio Matias agora, que acabou de ir pro Curitiba, e vários outros treinadores aí, Jardine, que sofreu muito aqui, foi bicampeão no México, junto com o Paulo Vitor, que estava no Palmeiras Sub-20, né, que eu trabalhei diretamente com ele. Felipe Leal, que era treinador da Seleção Brasileira Sub-17, também está lá no México. E vários outros grandes treinadores que às vezes estão tendo que sair do Brasil para conquistar um respeito. E acabou de ir agora o Mário Jorge para a Seleção da Arábia Saudita, Sub-17, ficou vários anos ali no Flamengo, foi interino várias vezes no Flamengo, e a gente sabe como é difícil lá também, né, de ser treinador. A gente está batalhando, acho que a gente está ganhando mercado fora de novo, que foram mercados que os treinadores brasileiros sempre tinham, né, no Oriente Médio ali, fora do país. A gente está batalhando demais. E fico muito feliz quando eu vejo
os companheiros aí conseguindo o espaço, e eu vou brigar muito para conseguir também, para vir outros que consigam. A gente tem que mostrar o nosso trabalho dentro de campo, com os resultados, e a gente vai trabalhar muito para isso. Bom, galera, então é isso, assim a gente vai encerrando a nossa segunda edição. Logo mais eu volto com a segunda e a última do dia, beleza? Corre lá na PagBet, clica lá para você poder apostar e se divertir, tá bom? R$1 você tá apto a apostar, tem jogo do Brasil, beleza? E ó, por favor, hein, vai lá no Futebolaço Podcast, se inscreva amanhã, 18 horas. Emiliano Dias, mais uma exclusiva pesada que só o Futebolaço Podcast tem conseguido trazer para vocês nos últimos dias. Principais de grandes entrevistas do Vasco recentemente. Esse que vos falo aqui tem sido quem tem conseguido fazer. Então me dá essa moral lá no Futebolaço Podcast. Se inscreva lá e até o próximo vídeo, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto, família. E logo mais eu volto com a segunda edição. Tamo junto.